Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus neste primeiro domingo do ano de 2023. Nós já começamos, inclusive, uma série de mensagens alusiva à ideia que o começo de um novo ano nos traz, que é o fato da vida se renovar, dessa coisa cíclica do tempo, dessa sucessão de dias, de minutos, de horas, de meses e de anos, que nós acostumamos a nos organizar para poder fazer aquilo que nós entendemos ser o melhor para a nossa vida. Nesta série de mensagens, nós estamos falando sobre como que a gente pode experimentar esta sucessão, estas novas oportunidades, como uma bênção de Deus para a nossa vida. Há uma bênção que Deus nos dá a todos e todas para que a gente possa começar de novo. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha tropeçado, fracassado, pecado, você tem de Deus uma nova chance. Deus sempre dá a todos nós, a todos e todas, indistintamente, uma nova chance. Não importa o que tenha acontecido com você. Você crê nisso? Então vem com a gente para a gente poder meditar na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre essa questão dos recomeços, que é exatamente a maneira como a Bíblia coloca para nós o modo de Deus tratar a nossa vida. E nós estamos, então, já na nossa segunda mensagem. Eu vou colocar aqui na tela a apresentação da nossa mensagem de hoje. Recomeços, a bênção e a alegria de poder recomeçar ou começar de novo, tentar outra vez, levantar, ou como diz a música cantada por tantos compositores, tantos cantores brasileiros da música popular brasileira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Neste primeiro domingo de 2023, desejo que esse tempo seja um tempo de recomeços para a sua vida, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, em que você possa, mais uma vez, tentar e continuar tentando. O tema da mensagem de hoje é um tema muito próximo dos discursos de Jesus. Ele fala sobre a questão do novo nascimento. Jesus propôs a nós uma forma de lidar com os novos começos. Ele chamou a todos nós para um novo nascimento, para uma nova forma de experimentar a vida, diferente daquela que nós viemos experimentando até aqui, fruto do nosso nascimento biológico. Ou seja, existe uma vida diferente, uma vida que implica um novo jeito, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. Assim como a gente precisou nascer para poder experimentar o processo biológico da vida, Jesus nos chama a nascer de novo para experimentar o que Deus tem preparado para nós. O texto que escolhemos para a meditação desta noite encontra-se em João, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos usar o texto desde o versículo 1 até o versículo 12 desse capítulo. Mas nós faremos a leitura agora apenas do versículo 3. Acompanhe aí como você está encontrando aqui na tela neste momento. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo. O que significa isso? O que Jesus quis dizer para
o seu inquiridor, Nicodemos, o que ele estava ali perguntando. Ele queria experimentar algo novo, ele queria saber se Jesus era o enviado de Deus. Mas Jesus diz: olha, que você não vai entender isso, mesmo que eu te responda sim ou não, você só vai entender se experimentar um novo nascimento. Então, eu queria deixar com você uma frase provocativa para a meditação desta noite. A mensagem cristã sobre recomeços tem a ver com a proposta de dar uma nova chance para a vida, uma proposta divina, uma proposta do Senhor Jesus para que nós possamos experimentar uma nova forma de viver. Então, o que você acha disso? Você acha que você merece uma nova chance? Você acha que tem o direito à nova chance? Eu diria que sim. Não só você merece, como você tem o direito. Você merece porque Jesus trabalhou para isso. Por isso você se tornou merecedor. Não por causa dos seus méritos, mas porque Jesus fez por onde isso acontecer. E claro, você tem direito, porque Jesus, ele destinou essa oportunidade de começar de novo, de recomeçar, de ter um recomeço a toda e qualquer criatura, toda e qualquer pessoa. Deus está trabalhando hoje para que todas as pessoas no mundo possam experimentar este novo nascimento. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos lembra isso. Romanos, capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que a graça nos fornece, é isso que a graça nos confere, uma nova perspectiva de vida a partir da pessoa de Jesus. Uma das formas com que Jesus tratou desse tema foi chamando aí de novo nascimento, como é o tema desta mensagem. O que vem a ser o novo nascimento? O novo nascimento, meu amado irmão, minha amada irmã, consiste em uma transformação pessoal, de dentro para fora, marcado pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que é o novo nascimento. O espírito de vida, como a gente entende o papel do Espírito Santo da Trindade Divina, o espírito de vida nos encoraja a partir de um novo começo, de um levantar, de um encorajamento para uma nova disposição para viver no mundo como criatura divina, como criação de Deus. Quem faz isso conosco? É o Espírito Santo. É Ele quem opera essa transformação, essa mudança tão necessária para vivermos no mundo. Então, essa transformação está associada a uma metáfora muito importante que Jesus apresenta a Nicodemos. Ele vai falar do uso da água como símbolo de purificação. Ela está associada com esta metáfora, a água como metáfora, para lembrar aquele judeu, aquele fariseu que estava perguntando das cerimônias que eram chamadas cerimônias de libação, como eram os atos de consagração, de purificação para estar diante de Deus. Então, Jesus diz que, olha, essa transformação, que é o novo nascimento, que vai acontecer, ela acontece pelo Espírito Santo e acontece pela água. Ou seja, você precisa participar dessa ação. Ela não é única, exclusivamente, somente da parte de Deus. Ela vai depender de alguma coisa que você faça. Essa transformação, esse novo nascimento, é preciso que você tenha uma ação, uma participação nela.
Então, essa transformação, como se fosse uma libação, esse ato que é a nossa parte, que é a libação, no culto judaico, consistia em uma oferta de si para Deus. Era isso. Apesar de ter a água, as bebidas, geralmente se usava vinho, se usava azeite ou se usava água simplesmente e se derramava aquele líquido sobre o altar, como símbolo da nossa consagração a Deus. Era isso que os judeus faziam quando prestavam a cerimônia da libação. Se você encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a vida toda dele foi consagrada ao Senhor como se fosse uma oferta de libação. E ele diz que já no fim da vida, ele já estava entregando os pontos e sabendo que o seu tempo havia terminado. É como se ele estivesse passando o bastão para o jovem Timóteo, dizendo: olha, a minha parte eu já fiz, eu já entreguei a minha vida inteira. Daqui por diante, eu só espero que a obra de Deus continue através de outras pessoas que também façam o mesmo. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A Bíblia apresenta a ideia de novo nascimento apenas no capítulo 3 de João, só nessa passagem. E muitos teólogos nos ensinam, a boa teologia nos ensina que nunca devemos fazer uma exposição doutrinária a partir de um único texto. Então, poderia ser um risco a gente falar de novo nascimento apenas a partir de João, capítulo 3, o texto que lemos, que inclui o versículo que lemos. Mas a Bíblia tem uma maneira muito curiosa de falar sobre essa nova vida. Ela fala de regeneração. A palavra que a Bíblia utiliza de um modo geral para substituir a ideia de novo nascimento é a palavra regeneração. Regenerar é a palavra que nós vamos entender como gerado de novo, como se fosse uma nova criação, como se fosse uma nova maneira de ressurgir, de se levantar com uma ação que vem do alto para dentro do nosso coração. Então, a ideia da regeneração ela é sempre marcada pela ideia de um novo começo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. É interessante a gente perceber como a Bíblia trabalha essa ideia de regenerar. De novamente, generar, de gerar de novo, gerar, de fazer surgir, de fazer emergir. Regenerar, fazer surgir de novo. Então, eu queria apresentar 3 ideias que a Bíblia nos traz para falar sobre essa regeneração que é operada por Deus. A primeira ideia é a de que Deus deseja que tenhamos uma nova disposição de vida, um novo ânimo, um novo entusiasmo, uma nova maneira de encarar a vida. O profeta Isaías já dizia no passado, Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento
ao coração do contrito. Deus deseja que você tenha um novo ânimo, um novo entusiasmo, uma nova disposição de viver. Em segundo lugar, a Bíblia também apresenta a ideia de que Deus proporciona um novo modo de vida, um novo estilo, um novo jeito de viver. O profeta Ezequiel, ele profetizou que Deus faria com que a gente tivesse essa condição para viver de um outro modo. Ele diz lá em Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Você que está aí com esse coração endurecido, esse coração fechado, olha, Deus está interessado em te dar um coração novo, um novo espírito, uma nova alegria de viver. E a terceira coisa que a Bíblia nos diz sobre a regeneração é de que Deus nunca deixou de trabalhar em favor dessa nova disposição de viver, dessa nova vida. Aí vamos encontrar o apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É um ato da misericórdia de Deus. Deus está trabalhando. Quando a gente estava lá para baixo, destruído por causa dos nossos erros, das nossas escolhas fracassadas, por causa do nosso pecado, Deus derrama o seu amor para trazer-nos de novo a uma vida triunfante, abundante, a uma nova vida, como Deus tem planejado. Interessante isso, porque Jesus sabe que não somos capazes de fazer isso conosco sozinhos. Muitas vezes, quando um crente cai, quando o irmão na fé abandona o caminho, ou até mesmo quando uma pessoa fracassa na vida, mesmo não sendo religiosa, não sendo uma pessoa cristã, é muito difícil ela se levantar de novo. É muito difícil fazer isso. E Jesus sabe disso. E nessa conversa com Nicodemos é que vamos encontrar Jesus apresentando esta preocupação. Jesus, ele então apresenta esta ideia do novo nascimento como esse novo começo. O sentido literal da expressão grega usada por Jesus quer dizer nascer de outro modo. Nascer de outro modo. Jesus sabe também que nós não somos capazes de fazer isso. Por isso ele fala que o novo nascimento é uma ação da parte de Deus por meio do Espírito Santo. O apóstolo João, no versículo 13 do capítulo 1, ele já havia afirmado isso. João 1,13 diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso não é uma ação da gente, é uma ação de Deus na nossa vida. O interessante, irmãos, é que Nicodemos era um judeu de grande influência na sociedade judaica da época de Jesus. Ele pertencia ao partido dos fariseus e diz o autor do Evangelho, João, que Nicodemos era um homem de grande autoridade. Versículo 1. Veja lá no seu texto. Nicodemos, ele procurou Jesus à noite. Olha, eu já ouvi muitas mensagens
dizendo que Nicodemos procurou Jesus à noite porque ele tinha medo ou vergonha de ser identificado. Mas, lendo alguns comentários sobre os hábitos judaicos, eu entendi que Nicodemos, sendo um fariseu, ele estava com uma dúvida teológica muito séria. E ele foi à noite procurar Jesus, porque era à noite que os fariseus estudavam os seus assuntos teológicos, os temas da Escritura. Era à noite que eles faziam essas confabulações, que eles trocavam ideias, que eles aprendiam ideias novas. E Nicodemos foi a Jesus à noite porque entendia que Jesus era um mestre. E Jesus, como um mestre, provavelmente, ele também dava as suas lições à noite. Jesus, então, recebe Nicodemos, e Nicodemos, então, apresenta a sua dúvida, a dúvida teológica que havia em seu coração. Você sabe qual era essa dúvida? Era se Jesus era o Messias prometido de Deus, se ele era o enviado de Deus. Havia sinais que tinham acontecido anteriormente, muitos sinais maravilhosos que Jesus já tinha operado. E Nicodemos, como estudante das Escrituras, sabia que aqueles sinais operados por Jesus só poderiam vir de alguém muito especial, enviado da parte de Deus. Nicodemos, então, ao perguntar isso, ao indagar, ao colocar o seu problema teológico, se Jesus era o Messias prometido mesmo, então Jesus lhe responde, dizendo que para entender essa promessa teológica do Antigo Testamento, a promessa do Messias, da irrupção do Salvador do mundo na história dos judeus, era preciso ter uma nova mentalidade, nascer de novo, abandonar todos os valores, todas as crenças e até mesmo todas as questões que estavam ligadas à tradição, à cultura judaica, para poder se abrir para o projeto de Deus para a humanidade toda. É interessante que a maneira como Nicodemos reagiu à afirmação de Jesus sobre o novo nascimento foi para provocar o diálogo. Ele pergunta, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Eu vou ter que fazer esse absurdo? Aí é que, então, a explicação de Jesus vai fazer todo o sentido. E a explicação de Jesus para Nicodemos vale para nós nestes dias atuais. Eu queria anotar com você essa ideia de que o novo nascimento é uma resposta de Deus para a vida humana. O Deus Trino está presente na obra do novo nascimento. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está atuando firmemente para que nós experimentemos o novo nascimento. A grande pergunta que deveria estar no coração de Nicodemos deve também estar no meu coração e no teu coração também. Vamos ver se você tem essa dúvida também. Por que nós precisamos de um novo nascimento? Não bastaria apenas a ideia de tentar de novo, de recomeçar? Por que temos que experimentar essa transformação de dentro para fora? Olha, Jesus apresenta 4 respostas para essa questão. Por que eu preciso de um novo nascimento? Primeiramente, porque eu preciso mudar o meu modo de ser. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso saber que um Deus me ama ao ponto de permitir que seu filho morra numa cruz do Calvário e permanecer do mesmo modo. A mudança que precisamos experimentar é essa mudança de dentro para fora.
Quando Jesus fala de água e espírito, ele se refere ao campo da espiritualidade, ao campo desse conhecimento que envolve a nossa espiritualidade. Água e espírito, meu irmão, minha irmã, remetem a uma via de duas mãos. A água lembra que precisamos fazer uma entrega pessoal, uma consagração de si, da nossa vida para Deus. E o Espírito lembra para a gente que não estamos sozinhos nesta experiência. Essa jornada será acompanhada por Deus por meio do seu Espírito. João 3,5 diz: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser no nascer da água e do Espírito. A segunda razão por que nós precisamos de um novo nascimento é porque nós precisamos compreender que há algo além da vida material, essa materialidade que envolve a nossa vida. A vida não se restringe às nossas necessidades materiais de comer, de vestir, de morar, de se locomover, de segurança. Há algo mais além disso. É claro que todas essas coisas são importantes, mas há algo a mais que permeia a vida e faz com que ela ganhe novos sentidos. Quando não levamos em conta a esfera da espiritualidade na nossa vida, nossa compreensão do que é viver, do que é ter uma vida humana no mundo, está muito limitada. João 3,6, Jesus diz assim: o que nasce da carne é carne. Se você vive só para as suas necessidades materiais, você é só uma pessoa com preocupações materiais. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. É preciso que você desperte para esse cuidado de Deus sobre a vida. A terceira razão por que nós precisamos de um novo nascimento é o fato de que precisamos crer que é Deus quem conduz a vida. Deus está presente no processo de realização da vida. Foi Ele quem criou a vida. Foi Ele quem formou o mundo em que nós vivemos. O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como aquele que inspira a vida. Por isso, a palavra que descreve a ação do Espírito Santo é a palavra Espírito, que quer dizer sopro. Vem do grego sopro, como um vento que nos renova, que nos refresca, que nos traz novo ânimo. A palavra, então, lembra para a gente essa dimensão que nós precisamos levar em conta, porque Deus está nela. João 3,8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus. É como se eles fossem guiados pelo Espírito. A gente não diz para o vento para onde ele sopra, mas a gente aproveita as direções do vento para fazer o melhor para a nossa vida. Em último lugar, a quarta razão pela qual nós precisamos de um novo nascimento é o fato de que precisamos desenvolver uma nova mentalidade, uma nova maneira de compreender a vida, de entender os valores que permeiam as nossas ações no mundo. Interessante notar que os judeus não tinham ainda, na sua teologia, uma compreensão muito clara sobre a realidade do Espírito Santo. Então, isso vai exigir do fariseu, do estudioso das Escrituras, do homem capaz de entender a Bíblia. Aliás, a palavra Nicodemos quer dizer homem do povo. Nicodemos, em grego, quer dizer homem do povo. Isso exigia dele uma abertura para novas formas de conhecer, novas compreensões,
novos conhecimentos. Isso demandava um novo aprendizado. Nós precisamos estar abertos, meus amados irmãos e irmãs, às mudanças que orientam as novas formas de compreender a vida em nosso tempo. A compreensão da vida, o conhecimento a respeito da vida, vai se renovando e se ampliando a cada época. E nós, como cristãos e cristãs, precisamos estar abertos para isso. Daí vem a ideia do novo nascimento, nascer de novo, ter uma nova mentalidade. A vida muda, a vida se transforma, a organização social se atualiza, enfim, os relacionamentos, a natureza, tudo está em constante processo de transformação e eu preciso estar aberto para compreender isso com uma nova mentalidade. Jesus diz isso? Diz sim no versículo 12: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Se vocês não estão entendendo o que aconteceu até aqui, como é que vai compreender o que Deus está preparando para o futuro? Para concluir essa palavra, meu irmão, minha irmã, todos nós, indistintamente, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as culturas, de todas as formas de expressão, todos precisamos compreender que o renovar é necessário para a nossa vida. Todos nós precisamos de um renovar na nossa maneira de pensar, um renovar na nossa maneira de compreender a realidade, de compreender a vida, de enxergar o outro, de perceber as oportunidades que temos como pessoas no mundo, de reinventar a nossa maneira de viver no mundo. Nascer de novo, meu irmão, minha irmã, ou experimentar um novo começo, ou recomeçar, como a gente está dizendo na nossa mensagem, requer uma abertura para o mover do Espírito Santo. Sem isso, nós não conseguiremos compreender. Mas entender esse mover do Espírito na nossa própria vida, na nossa própria condição de pessoas, que quer nos conduzir a fazer essa revisão de quem nós somos, do que nós fizemos até aqui, em que nós cremos até aqui, para que nós possamos ser pessoas melhores no mundo. Eu queria deixar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ele diz assim, olha que coisa interessante, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Então, meu irmão, se você nasceu de novo, se Deus está te chamando para um novo começo, aceite esse convite, entregue sua vida ao Senhor, faça esse primeiro ato de consagrar a si mesmo para Deus e caminhe na direção do Espírito Santo, que quer conduzir você a uma nova vida. Feche os seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela reflexão deste primeiro domingo do ano de 2023. Que este ano seja um ano de novos começos para todos os nossos irmãos e irmãs, para a nossa igreja, para o nosso Brasil, que a gente possa ver a Tua mão guiando a esta nação, guiando nossas famílias, guiando nossa igreja, guiando nossa vida, para que a Tua vontade se realize conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Olha, nós estamos no primeiro domingo do ano de 2023. E neste primeiro domingo do ano, eu gostaria de fazer uma intercessão só, somente uma oração, um motivo de oração,
é que o ano de 2023 seja uma bênção para a nossa vida. Seja uma oportunidade da gente experimentar coisas novas em Deus. O amor de Deus sobre nós. Vamos fazer isso? Peça a Deus aí, você que está conosco na sua vida, na sua família, que este ano seja um ano totalmente diferente, de grandes vitórias, de grandes conquistas, claro, por que não? Estamos lutando e almejamos essa condição de atingirmos nossos objetivos, mas que seja um ano em que o querer de Deus se realize entre nós. Amém? Claro, se você tem necessidade, tem motivos de oração, eu mesmo vou escrever nos comentários o meu pedido de oração, tem um motivo muito especial de oração, que eu gostaria que você estivesse orando por mim, mas eu gostaria que você fizesse esse único pedido agora. Depois eu vou olhar direitinho os comentários e vou orar pelos pedidos que forem feitos, tá bem? Vamos juntos orar nesta hora? Orar pelo ano de 2023. Que Deus abençoe sua vida neste ano. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite em que nós podemos dar início às atividades da Tua Igreja no ano de 2023. Muito obrigado porque chegamos até aqui e porque o Senhor abre diante de nós um caminho, uma estrada de oportunidades para que a gente possa experimentar o Teu querer na nossa vida. É o que nós queremos hoje aqui, Senhor. Pedir que a Tua vontade, que o Teu querer se realize entre nós. Seja no nosso Brasil, seja na nossa igreja, seja na nossa cidade, seja na nossa família, seja na nossa vida como pessoas. Peço a Deus a Tua bênção nesta hora, para que possamos experimentar o Teu recomeço entre nós. Que este começar de 2023 seja um tempo de renovação de votos, de renovação de planos, como sempre fazemos, mas acima de tudo, de experimentar um novo jeito de viver na Tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Agora eu queria encerrar essa transmissão desejando a você um feliz 2023. Que este ano seja um ano de muitas novidades para nós. Nós estamos esperando para nos reunirmos presencialmente em muito breve e eu peço que você possa participar aí dos comentários, dizendo da sua disposição de caminhar com a gente, de seguir Jesus conosco, como a gente fala nos nossos comentários, né? Que Deus abençoe para que a gente possa, em muito breve, ver a nossa igreja se reunir presencialmente mais uma vez. Deus o abençoe, Deus te dê uma oportunidade grandiosa de experimentar o melhor dele para a sua vida neste ano que se inicia. Amém? Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs.